a nossa mensagem para essa segunda-feira nos diz o seguinte: viva o presente, pois essa é a melhor estratégia para aproveitar a vida. Como diz o velho ditado, quem vive de passado é museu. Pense no hoje, no agora. O passado já foi, já era, é o futuro, só Deus pertence. Então, pense nisso. Hoje, 13 de junho, é o dia do turista. Os turistas são fundamentais para ajudar a movimentar na economia da região turística. Por este motivo, é importante que os locais invistam em infraestrutura adequada para receber aí os viajantes, né? Então, parabéns aí a todos aí pelo seu dia e parabéns aos turistas. Bom, e agora vamos de receita então para o nosso quadro de culinária aqui. Nós vamos aprender mais uma receita deliciosa com o chefe de cozinha Eric Velasque. Confira aí. Olá, aqui é o chefe Eric Velasque da Toledo Gourmet e hoje eu trago para vocês uma receita de um profiteroles com cheesecake de limão siciliano com uma calda de amora e vinho do Porto. Uma combinação fantástica de cream cheese, limão siciliano, creme de leite e ainda para combinar ainda vai um vinho do Porto com amora que você vai servir quentinho dentro de uma taça. Vamos para o nosso passo a passo. Então vamos começar fazendo a nossa massa na panela. Na panela eu vou colocar primeiro água. Junto com a água vai entrar com sal e açúcar. Essa é uma massa bem neutra, tá? Então aqui a gente vai fazer com recheio doce, mas pode ser feito também um recheio salgado, um patê de salmão, um salpicão de frango, também ficaria bem legal, um creminho de queijo, combina super bem. Vou colocar aqui também manteiga. E a gente vai ligar esse fogo e a gente vai esperar ferver essa mistura. Somente eu vou ligar aqui o fogão. Pode ser em fogo alto aqui, porque a intenção disso aqui é ferver. Quando começou a ferver, eu vou acrescentar a farinha toda de uma vez só. Importante eu falar isso para vocês, tem que acrescentar tudo de uma vez só. Não coloque aos poucos, não vai virar um mingau, e não é essa a nossa intenção. Esse primeiro aqui processo é bem parecido com uma massa de coxinha, uma massa de churros, é bem semelhante, tá? Então aqui a gente vai deixar somente ferver essa mistura, vai derreter essa manteiga, vai derreter esse açúcar e esse sal também, e a gente vai acrescentar a farinha toda de uma vez só e misturar com uma espátula. Essa massa aqui eu posso trabalhar então, a gente vai fazer um profiteroles, mas posso fazer a Carolina, que a gente conhece aqui no Brasil também, a bomba, né? Tem uma produção aí na França chamada Paris-Brest, que é parece uma rosquinha também, que pode ser feito com essa massa. Dá para brincar bastante, é uma massa bem versátil. Ó, minha mistura está começando a ferver, minha manteiga está começando a derreter. Só esperar derreter esse pedacinho de manteiga aqui e a gente vai acrescentar a farinha toda de uma vez. Vou baixar um pouquinho o fogo. Ferveu bem, minha manteiga derreteu, farinha toda de uma vez. Coloca tudo. Esse primeiro processo agora, eu só vou tirar um pouquinho da boca do fogão, só para começar a misturar essa farinha. E depois que eu misturei um pouquinho essa farinha, eu vou voltar para o fogão e vou secar essa massa. O que é secar essa massa? Eu vou misturar ela até desgrudar do fundo dessa panela e vai formar uma crostinha no fundo dessa panela também. Tem ainda uns gruminhos de farinha aqui, mas não tem problema, eu vou pressionando na panela, vai saindo esses grumos de farinha. E depois, na hora que a gente for bater com os ovos, também ele vai sumir, tá? Então, ó, virou uma massinha, vou voltar pro fogo. E agora eu vou misturar essa massa, pressionando essa massa no fundo dessa panela, pra gente poder tirar os gruminhos de farinha e também ficar uma massa mais sequinha. Lembrando que é importante trabalhar aqui com manteiga, né? Não trabalhar com a margarina. Manteiga traz um sabor melhor para nossa preparação e a preparação fica mais correta aí também, tá? Mais fácil você conseguir atingir seu ponto. Mexendo bem, sempre mexendo o tempo todo aqui, ele vai formar uma crostinha no fundo da panela. E você vai perceber que ele vai desgrudar inteiro também. Ó, a minha massa já desgrudou da panela, já soltou. E no fundo da panela tem uma crostinha. Então agora eu vou levar pro bowl essa massinha. Vou colocar aqui no bowl. Vou misturar essa massa agora um pouquinho aqui, somente para perder um pouco esse calor. Porque se eu colocar direto o ovo aqui e essa massa quente, ele vai acabar estragando minha receita. Então eu vou misturar um pouquinho aqui, somente para perder um pouco esse vapor. Misturando um pouquinho, vai apertando bem essa massa lateral do bowl. Assim vai aumentando a superfície de contato e vai esfriando bem a minha massa. Esse processo eu estou fazendo com a espátula, mas pode ser feito também na batedeira. Só que se colocar na batedeira, a gente tem que colocar com o utensílio a raquete, tá? Não coloca com o globo, coloca com a raquete. Apertando bem essa massa, vou começar a colocar o ovo e vou começar a misturar, tá? O ovo eu vou colocando aos poucos, não coloco tudo de uma vez só. Então vou bater um pouquinho ele aqui.
e vou começar a colocar um pouquinho e vou ir misturando. Como eu comentei, se você fazer uma quantidade maior, vai para a batedeira, que é muito mais prático, mais fácil você conseguir incorporar essa massa também. Apertando bem, no começo você vai pensar que a massa desandou, que não está dando certo, mas você vai misturando, vai incorporando o ovo aqui, que logo logo você vai chegar numa massa bem bacana. Essa massa na confeitaria a gente tem que dar um ponto de fita. O que é um ponto de fita? Como se eu pegasse uma fita de cetim, soltasse no ar e ela fosse cair até o chão. Quando ela vai cair até o chão, ela vai dar aquele movimento de zigue-zague. Então é esse ponto que a gente quer. Ó, incorporei o ovo aqui, vou acrescentar mais um pouco e vou ir misturando esse ovo nessa massa até chegar no ponto de fita. Vou terminar de misturar aqui e eu já volto para mostrar para vocês como a gente vai pingar essa massa e mostro também como vai ficar a textura dessa massa. Então, terminamos de mexer a massa aqui. Essa é a textura que ela fica. O que é ponto de fita? Ó? Percebam que ela vai caindo como se fosse uma fita. Aqui ela não vai fazer, ó. Agora ela vai fazer um movimento de quase zigue-zague. Então, isso que é o nosso ponto da nossa massa. Aqui eu tô com um saco de confeitar com um bico perlê, que é um bico liso. Vou colocar essa massa aqui dentro primeiro. E eu vou pingar os nossos profiteroles para levar para o forno. Ó, aqui eu trabalhando com o bico liso, não tenho bico liso, posso utilizar somente o saco ou trabalhar com bico pitanga, também não tem problema. Como que eu vou pingar aqui? Bico bem reto, pressiono, saio. O meu sair aqui é com uma vírgula. Vou pingando e vou saindo. Pressiono, paro de pressionar, vírgula. Pressiono, paro de pressionar, vírgula. E assim eu vou pingando toda a minha massa. Essa massa é uma massa que vai para o forno e ela vai inchar, ela vai crescer e depois a gente vai poder rechear ela porque ela vai ficar oca no centro. Essa massa é uma massa na confeitaria francesa que a gente chama de massa pâte à choux, aquela massa que faz duas cocções. Então a gente cozinha primeiro na panela e depois ela faz uma cocção no forno que ela vai assar. E a gente pinga dando um espaço, porque essa massa depois ela vai crescer também. Então tem que lembrar de deixar um espaço. Aqui eu estou utilizando um tapete de silicone que vai facilitar, mas você pode utilizar também um papel manteiga, uma forma untada também dá certo. Agora nós vamos levar essa massa para o forno. Ele vai ficar no forno a 180 graus ou 200 graus, tem que ser um forno alto primeiro, para ele inflar. Depois que ele inflar, você vai deixar aí mais ou menos uns 15 minutos nessa temperatura e depois você abaixa e deixa mais 15 minutos em 120 graus. 120, 140 graus, é uma temperatura mais baixinha no seu forno para secar o centro dessa massa daí. Vamos para o forno? Enquanto nossa massa está assando, nós vamos fazer nossa calda de amora com vinho do Porto. Então aqui na panela eu vou colocar amora. Pode ser amora congelada, tá? Não precisa ser amora fresca. Vamos colocar aqui também açúcar. E vamos colocar vinho do Porto. O vinho do Porto vai trazer um sabor de vinho e aí um vinho licoroso, bem gostoso, que harmoniza muito bem com frutas vermelhas e também seria uma harmonia muito boa também com chocolate. Mas aqui vamos fazer com limão siciliano que vai harmonizar super bem também. Vinho do Porto na panela. E agora a gente vai cozinhar essa calda até ela engrossar. Como eu vou servir essa caldinha quente depois, eu vou deixar ela bem fluida, eu vou deixar ela mais molinha, não vou deixar ela tão grossa, não vou transformar em geleia, eu quero uma calda. E depois também eu vou bater no mixer para ela ficar bem lisinha, tá? Então eu vou deixar aqui a nossa caldinha fervendo. Enquanto ferve a nossa caldinha, nós vamos fazer o nosso creme já, o nosso recheio do nosso profiteroles. Aqui no bowl, o que eu vou colocar primeiro? Cream cheese, queijo cremoso. Vou bater esse queijo cremoso um pouco, somente para quebrar a estrutura, ficar um pouco mais cremoso. Somente quebrar um pouquinho ele, deixar mais cremosinho ainda. Bati, está cremoso, vou acrescentar açúcar refinado. Vou bater com açúcar agora, até esse açúcar derreter e incorporar bem nesse cream cheese. Para dar um sabor bem legal, eu vou trabalhar com limão siciliano. Mas não tenho limão siciliano, quer trabalhar com limão Tahiti? Também pode ser com limão Tahiti, tá? Mas o siciliano é um limão mais suave, mais sutil, bem frutado, que vai dar uma harmonia legal com a nossa amora depois. Ó, derreteu o meu açúcar. Vou entrar agora
com raspinha de limão siciliano primeiro. Lembrando que o limão siciliano, onde está o sabor concentrado, é na casca. Então a casca ela solta aqueles óleos essenciais e você consegue aí ter um sabor intenso de limão siciliano. Vamos tirando a casquinha. Quanto mais casquinha, quanto mais raspinha de limão, mais intenso, mais sabor vai ter de limão siciliano. Cuidado para não tirar a parte branca também, tá? Somente a partezinha amarela, a casca amarela mesmo. Se colocar a parte branca, ele vai acabar amargando. E vou colocar um pouquinho também do suco do limão, tá? Que vai me ajudar a dar uma acidez legal, que vai equilibrar aí junto com o nosso açúcar. Raspinha suficiente. Vou colocar agora um pouquinho do suco do limão também. Pode ser meio limão siciliano de suco. Vai dar um sabor legal. Vou misturar esse suco primeiro. E vai dar uma boa engrossada também, porque eu tô colocando aqui um ácido, né? Então ele vai alisar e também vai engrossar. Para dar uma suavizada nesse sabor do cream cheese aqui, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite batido, creme de leite fresco, tá? Então o nosso creme aqui está pronto, vou deixar reservado. E aqui eu vou bater o nosso creme de leite fresco. Para bater o creme de leite fresco, ele tem que estar geladinho, tá? Se deixar ele em temperatura ambiente, ele não vai montar. Então geladinho, bate até estruturar, montar. Vamos agregar o ar aqui. E depois de agregar o ar, nós vamos misturar com a nossa espátula delicadamente ali no nosso creme. Pode fazer esse processo na batedeira também, não tem problema, tá? Só na batedeira, cuidado que não pode bater em excesso, senão vai virar manteiga e você perde seu creme de leite. Nossa caldinha aqui está bem bonita. Somente vou dar uma misturadinha aqui. E vamos terminar o nosso creme enquanto nossa massinha está assando. Ó, perceba que ele já está ganhando, já está montando, ó. Isso aqui vai suavizar o meu cream cheese e vai trazer uma leveza também para esse creme que vai ficar bem legal. Esse creme a gente vai servir geladinho dentro da nossa taça e daí a gente rega com a caldinha de amora depois quentinha. Uma sobremesa bem bacana aí para você servir para os familiares, para uma sobremesa. Ó, chantilly, creme de leite montado, estruturado. E agora eu vou incorporar delicadamente nessa mistura que eu fiz de cream cheese com suco de limão e açúcar, tá? Por que delicadamente? Eu agreguei ar aqui. Então, como eu agreguei ar, eu não quero perder esse ar. Então, eu coloco metade de baixo para cima, bem devagar. Vou misturando, bem devagar. Movimento circular sempre, né? Pra gente não perder o ar. Misturei uma parte, vou colocar o restante e vou incorporar também. Mesmo processo, de baixo para cima, movimento circular e vai misturando bem até incorporar bem esse creme de leite com o nosso cream cheese. Esse creme aqui poderia colocar também numa base de torta, fazer uma cheesecake de limão siciliano, também é uma opção bem legal. Mas aqui a gente vai rechear o nosso profiteroles. Bem misturadinho, meu creme bem bonito, raspinhas de limão. Nós vamos reservar na geladeira e depois que a nossa massinha sair do forno, nós vamos esfriar a nossa massa e vamos rechear e servir com a nossa caldinha quente. Então eu vou deixar isso aqui na geladeira e depois a gente volta com a nossa massa assada. Nossos profiteroles já saíram do forno, já coloquei aqui para esfriar para a gente fazer a montagem e agora a gente vai rechear os nossos profiteroles e colocar nessa taça. Aqui eu tenho um saco de confeitar. Esse bico é um bico pitanga pequenininho que a gente vai utilizar para rechear, mas pode ser um bico perlê ou pode rechear também cortando também, não tem problema, tá? Vamos colocar o nosso creme de limão siciliano que a gente fez antes, aqui dentro. E agora vem a parte boa, que é rechear isso daqui. Então, eu vou pegar aqui e vou furar meu profiteroles e vou colocar o meu recheio. Percebo que ele está
pesadinho, vou colocando dentro da taça. Aqui eu vou trazer para vocês uma opção diferente de montagem, para você servir como se fosse uma sobremesa. Mas poderia também colocar, fazer ele maior, servir no prato, colocar calda de frutas vermelhas ou de amora em cima também, não teria problema. Mas aqui é uma ideia um pouco diferente. Ó, fura, recheia, posso dar uma limpadinha e vou colocando na taça. E assim, vou fazendo com todos os profiteroles. Aqui eu vou fazer uma taça de martini. Poderia montar uma taça grande também para servir para a família. Poderia fazer maior, rechear e colocar uma calda. Dá para brincar bastante com essa sobremesa. Poderia rechear com doce de leite, fazer uma carolina tradicional também e cobrir com chocolate. Também dá. São diversas opções aí para você montar. Aqui eu vou caprichar e deixar uma taça bem alta. E depois a gente vai regar com a nossa calda de amora com vinho do Porto. E vamos decorar ainda com florzinhas, com amoras frescas. Acho que já tá legal a altura aqui. Vou deixar aqui reservadinho. Olha que bacana, para servir uma sobremesa aí, um jantar, no restaurante, né? Fica bem legal também a apresentação. O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar a nossa caldinha aqui dentro. Então a nossa caldinha de amora dentro de um recipiente. Poderia ser uma molheirinha, poderia ser um bolzinho mesmo, aqui só para fazer um charme mesmo e colocar a nossa caldinha escorrer. Vamos colocar umas amorinhas já aqui no meio também. E depois a gente coloca mais algumas para decorar e para finalizar. Aqui eu tenho também um mini macarrão aqui na escola, que eu vou colocar só para dar um charme também, dar uma corzinha legal. E umas florzinhas amor perfeito também para decorar. O que a gente vai fazer agora? Nossa caldinha quentinha, o nosso creme, nosso profiterol está geladinho. E a gente vai servir com a nossa caldinha quentinha aqui em cima. Olha essa imagem. Senhor, judiando de vocês, né? O que você achou? E agora, umas florzinhas comestíveis, amor perfeito, para dar um charme no nosso prato. Vamos colocar... Poderia colocar aqui também mais frutas, morango. Vamos colocar aqui mais uma florzinha. E a gente pode colocar também um morango aqui também combinaria legal também, fazer uma calda de frutas vermelhas. Vamos pôr um macarrão para dar um charme. Aqui em cima, melhor, vou pôr aqui na lateral. Em cima desse profiteroles. O que acharam? E vamos pôr mais uma amorinha aqui, para dar mais um charme também. Olha que linda essa sobremesa. Essa combinação geladinha do limão siciliano com cream cheese, essa caldinha quentinha aí, é uma excelente opção aí para vocês servir para a família, para um convidado, para um jantar. E combina super bem. Você tem que experimentar isso daqui. Esses profiteroles vão explodir na sua boca. Depois, na hora que você morde, ele explode na sua boca. E é uma explosão de sabores também. Façam na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos aí pro estúdio. E olha que delícia, né, que ficou esse prato aí de profiteroles, gente, de cheesecake de limão siciliano e uma calda de amora. E olha que, segundo os dados aí da história, né, essa sobremesa foi criada no século XVI por um chefe, né, italiano a pedido da rainha da França, tá vendo? Que chique, mas ficou bem gostosa mesmo. Mais uma vez aí, Eric, gratidão por preparar essas delícias pra gente. E agora eu vou deixar você com mais água na boca ainda, né? Vamos falar sobre as delícias que você encontra no Parque Foz Steakhouse e no Black Bill Smoke House. Confira aí.
Então eu reforço o convite aí para você fazer uma visita e se surpreender com o verdadeiro sabor do churrasco, né? O Black Bill Smokehouse fica na Rua Bento Munhoz da Rocha, 373, na Vila Holanda. E o Parque Foz Take House fica na Rua Almirante Barroso, 1009, bem no centro ali de Foz do Iguaçu. Então faça uma visita e aproveite essas delícias. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho vamos entender a relação do sistema vascular e o diabetes. O intervalo é rapidinho, eu já volto. E você de casa, já imaginou um lugar que você pode ter um mundo de aventuras e ao mesmo tempo um oásis de tranquilidade? E ainda por cima totalmente sofisticado, mas com acolhimento caloroso? Esse lugar é o Resort Jurema Águas Quentes, gente, o maior complexo de águas termais do sul do Brasil. São mais de 17 piscinas em meio a uma natureza exuberante. Confira aí. Um lugar só se torna um destino quando te encanta. Quando arrepia. Quando deixa de ser um desejo para se tornar um sonho. E um sonho pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um mundo de aventura, em meio ao oásis de tranquilidade. Pode ter memórias marcantes, rodeado por uma natureza intocada. Ser pura sofisticação, com um acolhimento caloroso. Ter os sabores de uma gastronomia refinada, sem perder o aroma de uma boa comida caseira. Ser totalmente terra, sem ao menos tocar os pés no chão. Pode ser fogo, ao mesmo tempo que é água. Jurema Águas Quentes. 2 mundos em um único destino.
É isso aí, né? Então faça sua reserva agora mesmo pelo site, né? juremaaguasquentes.com.br ou pelo telefone 0800 44 3131. Jurema Águas Quentes, 2 mundos e um único destino. É só você acessar o QR Code que está aqui do lado, né? Para você conferir todas as informações e fazer sua reserva também. E olha só, gente, no nosso quadro hoje da Unimed Costa Oeste, vamos entender sobre a relação do diabetes e o sistema vascular. Quais os cuidados que necessita, né, o paciente ter. E a nossa convidada é a médica cooperada da Unimed, a doutora Mariane Andretta. Ela está aqui e vai tirar nossas dúvidas e, claro, a de vocês aí de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde. Seja bem-vinda novamente ao nosso Ver Mais, Mariana. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de falar sobre esse tema, sabe? Porque tudo que a gente vai falar aqui hoje é evitável, é prevenível. Nenhuma dessas complicações precisam existir. E o importante, né, Mariane, é as pessoas ficarem atentas a essas informações também, como a gente está falando aqui, é uma prevenção, que a gente sabe que quando é prevenção, gente, você já pode se cuidar antes também, né, doutora? Exatamente. Mas eu queria que a senhora começasse explicando para a gente essa relação do diabetes e o sistema vascular. O diabetes é uma doença que ela predispõe à formação de placa de colesterol, de gordura e cálcio dentro do vaso. É o que a gente chama de aterosclerose. Então, é um processo de enrijecimento do vaso que o diabetes é um dos gatilhos principais. Doutora, e por que o paciente com o diabético, ele sofre com essa má circulação sanguínea? Por causa dessas placas, então? Isso, essas placas, elas vão diminuindo a luz do vaso, dificultando a passagem do sangue e dificultando a nutrição dos tecidos. Então, os tecidos sofrem com falta de sangue por causa dessas placas de gordura e de colesterol. Doutora, e assim, como que deve ser uma boa circulação sanguínea? O que ela deve acontecer ali? Então, o sangue ele tem que sair lá do coração, né, rico em oxigênio, e chegar em todos os tecidos de uma maneira uniforme e de acordo com a demanda daquele tecido. Então, por exemplo, quando a gente caminha, a musculatura da perna ela vai demandar mais sangue e os vasos eles têm essa capacidade de dilatar e levar sangue até o local que precisa. Mas no diabetes, o que acontece? A parede do vaso ela fica rígida e as placas vão diminuindo a luz do vaso. Então, o sangue ele tem dificuldade de chegar nos tecidos. Então, isso acontece em todos os vasos do corpo e é o que a gente vê, por exemplo, na retina. Se lá no olho, se acontece isso, tem a cegueira do diabetes. Se acontece lá no rim, o paciente acaba evoluindo para hemodiálise, né, para perda da função do rim. Isso também pode acontecer nas carótidas, dificultando a irrigação cerebral, levando ao AVC. Nas coronárias, levando ao infarto. E nas pernas também isso acontece, levando a alguns sinais e sintomas de dor, de dificuldade para caminhar. Então, por isso que é bom as pessoas cuidarem, ficarem atentas a isso também, né? Mas, doutora, em relação ao pé diabético e o sistema vascular, qual que é a ligação? Porque a gente sabe que ali tem que ter também um cuidado muito especial até no tratamento, né? Isso, o pé diabético é algo que as pessoas sempre sabem, assim, que é sempre muito comentado, né? E é realmente o que a gente está falando aqui, de falta de circulação. Só que no diabetes tem uma particularidade da circulação periférica, que a gente diz, onde o diabetes mais afeta é da virilha para baixo, são os membros inferiores. E, em particular, os vasos pequenininhos lá do pé. Isso faz com que os nervos do pé, eles não recebam sangue de uma maneira adequada e eles ficam como se fossem mortos e ficam com comportamento eu falo que é de fio desencapado. Por quê? O paciente que tem o pé diabético, ele não vai sentir, né? Ele tem a perda da sensibilidade e a gente tem que pensar que a dor é algo que vem para nos proteger toda vez que a gente... Ficarem atentos, né? Sentir uma dor, a gente sabe que algo você, tá né? errado, Você troca né? o sapato, você dá uma olhada o que tem dentro e no diabético isso não acontece. Então, o diabético é capaz, às vezes, de andar machucando um calo ou até mesmo já vi casos de andar em cima de um prego e não sentir. E daí aparecem as ulcerações, né? Então, as ulcerações, as feridas, elas são esse conjunto da insensibilidade com a falta de circulação. Ou seja, o nervo fica insensível, o paciente não sente, vai lá e faz o trauma. E, em contrapartida, não tem sangue para cicatrizar essa ferida. Então, são pacientes que têm feridas de difícil cicatrização, que muitas vezes a gente tem que usar recursos da medicina mais moderna para tentar fazer com que aquele pé cicatrize. Doutora, e quais são os sinais que indicam que o sistema vascular ele está sofrendo essas alterações também, né, por conta do diabetes? Então, um sinal assim que às vezes as pessoas não atribuem a essa falta de circulação do diabetes é a dificuldade para caminhar. E é assim bem característico. O paciente que tem falta de circulação na perna, ele não consegue caminhar longas distâncias. Então, ele sempre vai ter dor com determinada distância. Por exemplo, ando 2 quadras, minha panturrilha dói, tenho que parar.
daí eu consigo andar de novo mais 2 quadras. Esse é um dos sinais, assim, vamos dizer, no início do problema, né? Antes, às vezes, até do pé ficar lá insensível, de acontecer todo o restante dos desfechos. Então é importante ficar atento a isso, né? Se você fez uma caminhadinha e não é preguiça, é dor, ainda, doutora, já está na hora, de repente, de procurar um especialista, conferir. Mas, doutora, e quais que são os exames que devem ser feitos para verificar como o diabetes está interferindo aí nessa circulação sanguínea? Como que ele já está ali? Então, no próprio exame, no exame físico habitual nosso, a gente já consegue identificar muitos problemas, né? Como alterações dos pulsos na perna, essa questão da sensibilidade, com um teste que a gente faz, né, do monofilamento, de testar a sensibilidade do pé. Os pacientes também perdem a sensibilidade vibratória, que é um dos primeiros sinais, a gente também consegue ver se perdeu essa sensibilidade da vibração. Então, o exame físico, a consulta com o vascular já ajuda muito nesse sentido. E fora isso, a gente tem exames de imagem, como o ultrassom Doppler e o laboratorial, porque é muito importante ter a glicemia controlada para fazer um controle de todo o restante, né? Uhum. Então, por isso que é importante você procurar um especialista. Você viu, na primeira consulta, você já consegue identificar também, como a gente falou no começo aí da entrevista, a prevenção. Já vai saber se tem, qual grau está, o que está acontecendo, o que vai fazer ali também, porque daí pode surgir várias outras doenças também, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das principais doenças, as complicações, né, vasculares, que o diabetes pode interferir também ali, né, na saúde. Então, o diabetes, ele é uma das principais causas de amputação, né, na cirurgia vascular, justamente por causa dessa diminuição da circulação dos membros. Mas ele também pode causar o AVC, por causa do entupimento das carótidas, ele pode causar infarto, pode causar doença renal e a cegueira, né, característica também do diabetes. Isso tudo é para afetar os vasos sanguíneos. Doutora, a senhora falou aí da amputação dos membros, né? E ela está ligada, então, bastante à diabetes. Me explica mais um pouquinho para a gente sobre isso daí, para as pessoas entenderem que é um assunto sério que a gente está falando aqui, gente, a diabetes. Não é uma brincadeirinha ali, porque daí se chega num ponto desse é porque a situação já está crítica ali, né, doutora? Bem importante isso que você falou, Mauro, porque muitas vezes as pessoas não levam tão a sério o diabetes, porque o diabetes ele demora para dar sintomas, às vezes do diagnóstico até isso que a gente está dizendo são 10 anos, né? Mas são 10 anos silenciosos que às vezes não motiva a pessoa a ir lá procurar uma ajuda, e quando ela vai é porque a doença já se instalou de uma maneira irreversível, então por isso que é bem importante o que a gente está conversando hoje aqui, né? E a amputação, ela acontece porque essa ferida que se abriu, ela não vai cicatrizar. E além de tudo, se o sangue não chega também as células de defesa, ou seja, esse paciente ele não tem uma defesa para a infecção. Então, a ferida aberta, infectada, sem circulação, se a gente não consegue fazer um resgate dessa circulação através do cateterismo, através das cirurgias, normalmente não vamos ter sucesso na cicatrização desse pé. E claro, a gente tenta de tudo aqui, a medicina hiperbárica também é uma grande aliada nessa questão do pé diabético, né? Mas no fim da linha, às vezes a única opção que a gente tem acaba sendo a amputação. E o diabetes hoje é a principal causa de amputação do membro. Às vezes um dedo, né? Uma parte do pé, começa assim, mas às vezes até do membro inferior como um todo. Depende do estágio, por isso que a gente volta a falar aí. A prevenção, os cuidados, você procurar aí o especialista, entender o que está acontecendo. Dor nunca é normal. Sentiu alguma dor estranha ali, cuida. Doutora, mas o que o paciente deve evitar, então, para não correr esse extremo, né, da amputação de um membro? É fazer essa prevenção antes também? Exatamente, é a prevenção. Aqui a chave é a vida saudável, a atividade física, não fumar, manter a pressão controlada, manter a glicemia controlada, estar sempre fazendo check-ups, né? E esse conjunto é que vai fazer com que a gente consiga controlar as complicações vasculares. E isso tem a ver também bastante com a alimentação também, Totalmente. Né, doutora? Que é importante a gente falar também, porque o diabetes sabe que ele tem que ter um controle ali. Exatamente, não é só às vezes o açúcar diretamente, né? Mas tudo aquilo que a gente ingere que vira açúcar depois, né? Os próprios carboidratos. Então, tudo isso tem que ter um controle ali também. Mas, doutora, essas dores na pernas, na panturrilha, elas podem estar sempre relacionadas ao diabetes? Porque que esse é um dos primeiros sintomas que as pessoas devem ficar atentas, assim, como ela falou. Você ligou a TV e agora, ela, no começo do programa, ela falou, andou 2 quadras, deu uma dorzinha, você parou, aí andou mais 2... Já é um sinalzinho ali, né, doutora? Isso é um sinal clássico da doença arterial obstrutiva periférica, né? Então, quando a gente fala de doença arterial obstrutiva periférica, a gente está falando de todos os fatores de risco para a aterosclerose. O diabetes é um deles, mas às vezes a pessoa que é hipertensa, que fuma,
tabagista também tem muito esse sintoma, né? Então, esse já é um sinal de falta de circulação ali para o membro. Doutora, e no tratamento vascular, como o diabetes ele pode interferir na melhora desse paciente? O controle da glicemia que é essencial, porque através a gente fala que é glicação, né? Através do acúmulo da glicose no vaso é que predispõe tudo isso que a gente está falando. Então, você ter um controle glicêmico, controlar, e aqui eu falo sempre para os pacientes que não é só medir lá o destro todo dia, eu faço a medida todo dia de manhã e tá boa, mas não é só isso, né? Porque tem uma variação grande ao longo do dia, então por isso que é importante aqui a avaliação com o especialista, que é o endócrino, aqui a endocrinologia com a vascular caminha muito junto, e é muito importante aqui fazer o controle glicêmico, a gente diz que a hemoglobina glicada, que é aquela média dos últimos 3 meses do paciente, é bem importante para saber se o tratamento está adequado, se a dieta está adequada, se as medidas estão surtindo efeito. Doutora, e agora, ligado aí o pós-Covid, a senhora tem percebido aí que as pessoas de repente abandonaram o tratamento ou de repente não cuidaram da diabetes? Como a senhora está sentindo esse retorno agora dessas visitas ao consultório? Olha, está muito comum um relato de acabei ficando mais depressivo, mais triste, não saí de casa, descontei na comida, descontrolou o diabetes ou porque tinha medo de ir até o médico, então ficou sem ajuste de medicação. Então, realmente é uma coisa que a gente está notando mais agora, que os pacientes estão, sim, com um diabetes mais descompensado. E o Covid, ele aumenta a glicemia. Então, também tem casos que desenvolveram o diabetes pós-Covid, né? Fica com um tempo ali com a diabetes descompensada, ou nem tinha, às vezes, antes, e começa a ter medidas glicêmicas maiores. Que já dá mudanças, né? Muitas pessoas estão percebendo essa mudança também. E é isso que a gente fala, você é um reloginho, você se conhece, então percebeu qualquer mudança no seu corpo, porque como a Covid é uma doença nova ainda nesses últimos 2 anos, ela acaba às vezes mexendo na sua imunidade, fazendo aparecer doenças que às vezes você não tinha, às vezes destruindo outras também, né, doutora? Exatamente. É bem complicado ainda, mas o importante é sempre vocês ficarem atentos aos sintomas. Mas, doutora, quais os principais cuidados que o paciente diabético ele deve ter com o sistema vascular, que ele tem que ficar atento ali, que não dá para descuidar? Olha, eu acho que a dica aqui que vale ouro é o pé, né? Porque, como a gente falou, o pé ele fica insensível, então começou a ter sintomas no pé, tem que procurar. E todos os dias o pé do diabético ele deve ser inspecionado. Então tem que olhar no meio dos dedos, ver se não tem nenhuma frieira, observar se aquele sapato que você está usando não está gerando algum lugar ali vermelho, que já é um sinal de que vai aparecer um calo. Então o pé é a principal parte do corpo a ser cuidado quando a gente pensa em assuntos vasculares. E assim, doutora, o que tem que ficar importante também é para não deixar fazer nenhuma ferida, porque essa ferida que pode se tornar o grande causa ali, de repente, da amputação, como nós falamos da amputação, é a ferida que pode gerar tudo isso, né? O paciente não vai notar essa ferida se ele não olhar o pé, porque ele não sente dor, né? Então, por isso de inspecionar o pé todos os dias, porque um calo já pode ser um sinal de alerta. Opa, aqui está ficando frágil, amanhã já tem uma rachadura, no outro dia já tem uma infecção, e às vezes quando o paciente vai ver a infecção já subiu, né? Já está na perna, na coxa, e até às vezes mesmo ameaçando a vida do paciente. É por isso que eu volto a falar para vocês aí de casa, né? A gente ficarem atentos a esses sintomas, que a diabetes não é brincadeira, como ela viu, são vários sintomas que você pode ter, às vezes acaba não percebendo, tal, alimentação. Por isso que a doutora ainda comentou aqui com a gente que é importante até você fazer um exercício, que através do exercício vai percebendo também, né, doutora? Com certeza. Então, vamos ter esses cuidados aí. Mas, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também da importância, né, como a gente começou aqui no programa de hoje, das pessoas se preocuparem com a diabetes, que não é uma coisinha simples, não, que às vezes fala assim, não é para quem come muito doce. Não é, né, tem um fator genético, né? Tem pessoas que mesmo tendo uma dieta controlada, vai ter dificuldade de controle do diabetes só com alimentação, por exemplo. Às vezes vai precisar mesmo da medicação e eu sempre falo, tem que confiar no especialista que você se cuida, se consulta, porque se ele te indicou a medicação, se ele te indicou uma insulina, é preferível ter esse controle do que depois acabar sofrendo com essas situações que são irreversíveis, quando já tem comprometimento do olho, quando já tem comprometimento renal, do coração ou mesmo do cérebro, não tem mais como reverter, né? Então, por isso que aqui é muito importante prevenção.
É isso aí. Então, gente, ó, vamos se cuidar, vamos se prevenir. Como a doutora explicou aí, né? Não custa, é uma prevenção. E se você está fazendo o tratamento, não abandone seu tratamento. Que, como a gente falou, você cuidando, tomando os medicamentos certinhos aí, então você vai ter uma melhora boa também. Não vai precisar, se Deus quiser, chegar num caso desse de amputação, né, doutora? Isso aí. Gratidão, obrigado. Eu Bom que retorno aí agradeço. para o consultório. Obrigada, Mauro. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês quiserem saber também aí mais sobre vasculares, pode mandar suas perguntas, suas sugestões pra gente, que a gente traz a doutora Mariane de volta. Bom, e agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho vamos conferir mais dicas aí, cuidados, né, com a pele durante o inverno. O intervalo é rapidinho, eu já volto. E olha só, gente, o inverno começa na próxima semana, né? Dia 21 de junho. Mas os cuidados com a pele já devem ser redobrados durante essas temperaturas mais baixas, como nós vamos conferir na matéria. Veja aí. E o nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a esteticista Adriana, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre os cuidados que devemos ter com a pele, tanto facial, corporal, ainda mais agora nesse período de inverno, de temperaturas mais amenas. Tudo bem, Adri? Boa tarde. Oi, boa tarde, Núbia, tudo bem? Tudo bom, Adri. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sempre gravando com você lá no Espaço Corpo e Mente. Hoje você aqui que veio nos visitar, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Núbia. Então, Adri, para iniciar nosso bate-papo, eu quero que você fale pra gente quais são os principais danos que a pele pode sofrer no inverno. Bom, o inverno ele traz temperaturas muito baixas e com isso a gente perde a hidratação natural da pele. Então a gente tem que estar repondo para equilibrar o pH da pele. E Adri, a gente pode falar assim, para prevenir esses danos, quais são os cuidados essenciais que você passa para os seus clientes, que você vê que precisa ter nesse período? Bom, a pele ela acaba sofrendo muito no inverno e a única maneira da gente estar recuperando essa nutrição e a hidratação natural da pele é com muita hidratação, tanto ingerindo bons alimentos, com nutrição, muito líquido, água e o cuidado tópico com cremes adequados para a pele. Isso que você falou sobre a água, Adri, é bem essencial, porque a gente às vezes se esquece, né, nesses períodos assim, vai só mais no chá, no café, e precisa manter esse cuidado com a água, Sim, né? No inverno acaba sendo desconfortável mesmo a ingestão de água, né? Então a gente acaba reduzindo e isso acaba prejudicando bastante a hidratação natural da pele. E Adri, que a gente pode falar assim, quais são as dicas em gerais para cuidados com a pele, tanto facial e corporal também? Bom,
Os cuidados básicos são evitar os banhos muito demorados e muito quentes, porque além de demorados, eles estão sendo com temperaturas muito mais elevadas do que o normal e isso acaba desidratando ainda mais, a gente perde ainda mais a nossa hidratação natural. Outros cuidados são com a pele, por exemplo, do rosto, são hidratações, limpezas de pele, tem os procedimentos com laser que ajudam bastante, produtos com base mais oleosa, humectantes, para estar mantendo essa hidratação no nosso organismo. E a gente pode falar, Adri, que essa época do ano também é bastante indicado para fazer vários procedimentos no rosto também, né? Sim, é uma boa época. Como a gente fica mais recluso em casa, a gente não se expõe tanto no sol, a gente consegue fazer mais ácidos, tratamentos um pouco mais invasivos, durante o inverno. E Adri, sobre as peles maduras, elas precisam ter um cuidado redobrado nessa época do ano? Como é que tem que ser? Sim, a gente acaba intensificando ainda mais, porque a pele mais madura ela já tem uma renovação celular um pouco mais estendida do que a normal, então a gente tem que estar com cuidado de hidratação redobrado. Fazer muita hidratação, protetor solar, o cuidado com a água quente, que é essencial novamente, para evitar ainda mais os danos da pele no inverno. E Adri, a gente pode falar com relação a que você passou alguns indicativos de procedimentos, mas eu quero que você reforce para a gente, porque algumas pessoas ficam com dúvida, será que eu faço esse procedimento ou não nesse período? Sim, a gente tem alguns procedimentos que são um pouco mais propensos no inverno, né? Que é o peeling, que são os ácidos no geral, microagulhamento, onde que a gente pode intensificar um pouquinho mais os tratamentos. Mas a limpeza de pele, a hidratação básica, ela sempre, todos os meses, é importante estar fazendo, mesmo que não seja no inverno. E Ada, a gente pode falar também com relação do corporal. Esfoliação nesse período é indicado também ou precisa ter um cuidado? A esfoliação ela é muito importante para a renovação celular, mas no inverno a gente tem que ter um cuidado mais redobrado, porque a gente vai estar com a esfoliação retirando ainda mais a barreira protetora da pele. Então ela tem que ser feita, mas num espaço entre um e outro com 20 dias de diferença pelo menos. E Adri, você falou do peeling. É indicado as pessoas fazerem, depois elas precisam ter cuidado com o sol também, com o uso dos produtos, como é que é? Quando a gente usa ácidos, a gente sempre vai ter um afinamento na nossa pele. Então, o cuidado sempre vai ser redobrado com um protetor solar e muita hidratação. E a gente pode falar o peeling, às vezes as pessoas ficam, mas como que funciona essa técnica? Enfim, será que é uma máscara que é passado? Como que é? Assim, explica brevemente pra gente. O ácido, ele atua fazendo uma diminuição no nosso extrato córneo da nossa pele. Então, ele vai promover renovação celular. Tem os ácidos que vão fazer uma descamação mais agressiva e outros que vão promover uma descamação mais leve, só para hidratação natural, um estímulo para a pele, porque quando a gente não faz a renovação também normal, vai tendo um envelhecimento na nossa pele. Outro ponto muito importante que são os antioxidantes, que a gente tem que estar fazendo uso para estar melhorando essa questão. E Adri, a gente pode falar que nessa época também a gente percebe alguma descamação na pele, por exemplo, na região do nariz, do queixo, da testa, enfim. O que pode ser essa descamação? É justamente essa diminuição na nossa hidratação normal. Aumento dos banhos com temperaturas muito elevadas e a baixa temperatura no nosso ambiente no geral. Então, ela tende a diminuir a nossa hidratação e automaticamente a gente vai tendo uma descamação na pele. Quanto maior o desconforto local na pele, maior é a desidratação nessa região. E Adri, é indicado então a gente redobrar, por exemplo, assim, que nem você falou no início da nossa entrevista, ingerir bastante água, mas, por exemplo, assim, a pessoa fica o dia inteiro fora de casa, leva um cremezinho junto para passar de manhã, um pouquinho meio-dia e à tarde também, ou precisa ter um certo receio e cuidado com isso? É importante estar tendo sempre algo que vai te ajudar a tirar esse desconforto. Mas os cuidados básicos da manhã, por exemplo, você de manhã faz a higienização, usa um tônico, uma água micelar, para equilibrar o pH dessa pele, não vai precisar retocar a hidratação durante o dia. Mas o protetor é importante. E a gente pode falar também, Adri, que as coceiras e a alergia é bem comum também no inverno. Como que a gente tem que evitar com isso também? Sim, se intensifica devido à falta de hidratação, né? Então, assim, psoríase, dermatite atópica, acaba tendo um desconforto na região, podendo evoluir até para erupções cutâneas. Então, é um cuidado que a gente deve ter diariamente.
E é importante a gente falar também para as pessoas terem cuidado com o uso dos produtos também, né, Adri? Porque às vezes, eu vou passar tal produto, enfim, mas não, passar por uma avaliação com o esteticista da sua confiança, com o dermatologista, para ver qual produto indicar para utilizar, né? Sim, é muito importante essa avaliação, porque os produtos não são para todos. Não funciona o mesmo produto para mim e para você, porque temos pele diferente, temos uma biologia diferente, então cada produto vai responder de acordo com cada pessoa. Por isso que é importante uma avaliação para ver o tipo de pele, qual é a necessidade daquela pele para aquele momento. Porque cada momento a nossa pele reage também de uma forma diferente, dependendo do ambiente onde que você vive, os fatores extrínsecos, eles influenciam diretamente no nosso organismo e na nossa pele. E a nossa pele, como o maior órgão do corpo humano, ela é essa barreira, então ela acaba sofrendo muito mais. Uhum. E, Adri, por exemplo, assim, quando a pessoa está com essa descamação, ou às vezes com essa coceira, alergia, ou até a psoríase, ela tem que ter um cuidado com aqueles procedimentos que a gente falou para fazer no inverno, ou esses procedimentos podem até ajudar? Não. Se já tem uma pele um pouco lesionada, não se pode lesionar mais ainda, porque vai desencadear mais ainda o processo inflamatório na região. Então, a gente evita. Quem tem algum tipo de erupções ou dermatites, a gente evita qualquer procedimento mais agressivo. A gente tenta nutrir essa região. Então, para essas pessoas vai fluir hidratação intensiva, nutrição, laser, produtos com uma base mais umectante para acalmar essa pele, mas a gente não vai irritar ainda mais. O que os procedimentos acabam fazendo na pele, ele causa uma irritação. Então, nessas peles a gente não faz. Uhum. E, Adri, assim, a gente pode falar, a gente tocou alguns assuntos, assim, que é mais comum. Mas, assim, você vê lá com seus clientes que é mais, assim, reclamação bastante durante o inverno, assim, que a gente não tocou no assunto? A gente tem bastante aparecimento de rosácea nessa época do ano. Porque o nosso rosto ele fica muito exposto, apesar do corpo também ser muito afetado, mas sempre ele está coberto, mas o rosto não. Então, a gente tem muito aparecimento de rosácea no período do inverno. Uhum. E, Adri, assim, com relação ao corpo, a gente falou da esfoliação que precisa ter um cuidado, a hidratação também precisa ter um cuidado e os banhos quentes, isso, né? Exatamente. Exatamente. E, Adri, para a gente finalizar, então, eu quero que você faça só um resumo para as pessoas terem um cuidado, então, com a pele facial, corporal, agora durante o inverno. Claro. Eu acho muito importante no inverno, o ano todo, mas principalmente no inverno, é a reposição dos nutrientes. Então, diariamente, pós-banho, hidratar muito, tomar banhos mais curtos e com uma baixa temperatura, não uma temperatura gelada, mas uma temperatura aceitável para que o corpo não sofra. Após o banho, sempre hidratar muito. O rosto, a gente precisa usar os hidratantes, água termal, tônicos para equilibrar o pH da nossa pele, porque é uma fase que o nosso pH está um pouco em desequilíbrio. Então, a gente precisa deixar ele mais equilibrado. E protetor solar sempre. O corpo também é importante o uso do protetor solar, mesmo que a gente não esteja na praia. E o rosto muito mais. Então, se a gente consegue retocar durante o dia o protetor, a gente vai ter uma melhora muito significativa. Adri, então quero te agradecer por essas dicas e quero que você faça o convite para as pessoas acompanhar você no Instagram. Às vezes ficou com um pouquinho de dúvida, eu tô com isso na pele, enfim, te mandar uma mensagem lá no Instagram também. Aqui, meu Instagram é Adriana Killing. Qualquer dúvida, pode me procurar, mandar mensagem, será um prazer responder a cada um de vocês. Adri, obrigado novamente. E eu também quero agradecer a loja Isafest pelo look da entrevista de hoje, essa combinação aqui bem diferente que vocês viram que a gente fez. Eu faço convite para você fazer uma visita à Isafest, que fica na rua Barão do Rio Branco, 1145, bem no centro de Toledo. Lembrando também que tem a Chateaubriand, o Instagram, @loja Isafest, e horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18h30, e todos os sábados, das 9 às 17 horas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica para cuidar muito bem da pele nesse inverno, e até a próxima. Valeu, Adriana. Muito obrigada aí por essas dicas, né? Para mantermos aí a pele, né? Com esses cuidados aí, porque a gente sabe que ela sofre mais durante o inverno. E agora já você ficou sabendo mais aí os cuidados, quais os procedimentos que é indicados, né? E os cuidados especiais que você precisa realizar aí durante esse tempo mais friozinho. Falando em mais friozinho, quero fazer um convite para você fazer uma visita à Anabel, gente. Eles estão com umas roupas lá lindas aí para esse outono e inverno que já está quase chegando, né? A Anabel fica ali na Rua Barão do Rio Branco, 1325,
bem no centro de Toledo. Tem a Anabel Homem também, que fica no Shopping Panambi. É só você acessar as redes sociais que está aqui em caracteres, né? Para ficar por dentro da moda e bem vestido. E com essa dica, o nosso Ver Mais dessa segunda-feira vai chegando ao final. Agradecendo seu carinho, sua audiência nessa tarde. E lembrando que amanhã eu tô de volta, hein? Coladinho do Balanço Geral pro nosso Ver Mais. Então, bom final de tarde para vocês. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.